A paz do Senhor a todos. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer o meu Deus por essa rica oportunidade. Agradecer também a minha igreja, a qual me outorgou esse momento para refletir, para falar da bendita e poderosa palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós iremos meditar na carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 27. Eu queria ler o texto a qual nós iremos falar da palavra do Senhor. Romanos 8, do 18 ao 27. Diz assim a bendita e poderosa palavra de Deus: Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro e da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperarmos por algo ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de serem expressos por meio de palavra. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a sua vontade, em conformidade com a vontade de Deus. Perdão, irmãos. Então esse é um texto muito profundo. Esse é um texto a qual eu vou fazer uma síntese aqui acerca da palavra de Deus, mas eu quero dizer para os amados irmãos que me escutam e que me ouvem nessa noite e que me assistem, eu quero dizer que diante de toda a situação que nós estamos enfrentando, mas eu quero dizer que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E sem perca de tempo, irmãos, nesses versículos, Paulo fala, pelo menos aqui, de 3 gemidos, irmãos. Primeiramente vem o gemido da criação. Segundo ponto, vem o gemido dos crentes, que são diretamente consequência do pecado. E o gemido do Espírito Santo, que é em auxílio aos filhos de Deus. Então, irmãos, vamos analisar aqui cada um desses gemidos, né? E o primeiro ponto que eu quero destacar para a amada igreja do Senhor nessa noite é que a glória é muito maior, meus irmãos, do que as aflições e o sofrimento. Se vocês observar tanto o versículo 17 como o versículo 18, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que inevitavelmente
sofremos com e por Cristo e em Cristo. Nós sofremos, conforme outros textos, irmãos, que o tempo não permite ler, a qual tem 2 Coríntios 1,5, 2 Timóteo 2, do 1 ao 12, e também 2 Timóteo 3,12. Embora, amados irmãos, os dois aspectos sejam parte da vida, da vida cristã, Paulo diz que eles não são comparáveis com a glória futura, irmãos. Então, o sofrimento, amada Igreja do Senhor, que nós estamos enfrentando nesse sofrimento, a palavra do Senhor diz que ele não pode ser comparado com a glória futura. Então, o que o texto nos mostra, né, esse texto de Paulo aos Romanos, é que, embora, irmãos, o sofrimento para nós seja algo muito significativo, mas a Bíblia diz que esse sofrimento, de acordo com a palavra de Deus, ele é insignificante. Então, diante dessa situação que nós estamos enfrentando, essa epidemia, irmãos, do desemprego, da questão financeira, mas Paulo, ele nos mostra, através da carta aos Romanos, que, de certa forma, irmãos, esse sofrimento, ele tem que ser insignificante para nós, comparado com a glória futura. E o segundo ponto que eu quero destacar também aqui para os irmãos, está lá no versículo 20. Que Deus, irmãos, ele está no controle. A palavra vaidade aqui no versículo 20, melhor traduzido na King James, por inutilidade, servidão da corrupção. Quem fez isso, irmãos? A resposta é simples. Foi Deus. Tudo que está acontecendo, irmãos, não é porque Deus perdeu o controle. Tudo está acontecendo com um propósito de Deus. E se nós for ver em outras traduções, na linguagem de hoje, nós vamos ver, irmão, portanto, que Deus não perdeu o controle de tudo que está acontecendo, irmãos. Ele não perdeu o controle. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque hoje nós estamos sofrendo, irmãos, por consequência do pecado. Claro, isso é nítido nesse texto. E nós estamos sofrendo às vezes, irmãos, mais ainda pela nossa desobediência a Deus. Então, o que eu analiso com tudo isso, irmãos? É que tudo na nossa vida tem um aprendizado. Tudo na nossa vida, irmãos, serve de aprendizado. Esses dias que nós estamos passando, sem estar na igreja, se congregando, irmãos, eu tenho certeza que muitos de nós estamos sentindo, irmãos, a falta dos irmãos, a falta de estar na igreja, e Deus está nos ensinando com isso. Então, diante desse texto, diante desta reflexão da palavra do Senhor, há o gemido, irmãos, da criação, né? Há o gemido, porque a criação, ou seja, a natureza, o cosmos, os animais, né, tornou-se sujeito ao sofrimento e a muitas catástrofes físicas, né, irmãos? Essa própria epidemia, ela está sendo uma catástrofe no mundo todo, né? Então, todo mundo está passando por essa luta, por essa quarentena, né, irmão? De ter que estar dentro de casa. Então, a criação inteira tem um destino planejado por Deus, irmãos. A criação inteira tem um destino planejado por Deus. E deseja ardentemente que seja cumprido, como está lá no versículo 22, não dá tempo a gente ler os versículos, irmãos, mas a criação, ela se liberta dessa condição
estando na presença de Deus. Então, por isso, irmãos, que a criação, ela geme, irmãos. E outro aspecto aqui que eu quero trazer, que é o gemido dos crentes em Jesus, que está lá no versículo do 23 ao 25, o gemido dos crentes, nesse versículo 23, nada tem a ver, irmão, com a murmuração. Crente, irmãos, diante dessa situação que você está passando, a gente está gemendo, mas não é murmurando, até porque isso não é agradável ao Senhor Jesus. Antes, é suspirar de cada um em particular, irmão, por ter de viver num mundo tão corrompido, num mundo tão pecador. Por isso, irmãos, que nós gememos, mas não de uma forma que nós possamos estar murmurando, porque isso não agrada a Deus. E outro aspecto, irmãos, também aqui no texto, né, é o gemido do Espírito Santo, que está lá no versículo 26 e 27. O Espírito Santo, irmãos, ele nos ajuda na nossa caminhada. O Espírito Santo, ele nos ajuda na comunicação com Deus. Quando nós estamos orando, clamando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né, irmãos? Então, às vezes, palavras não podem expressar, irmãos, as nossas necessidades, né? Ao que sentimos, ao que pensamos, às vezes até ao que falamos. Então, é nesses momentos que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. E como o tempo não permite, irmãos, a palavra inexprimíveis é a tradução da palavra grega alaletos, que significa o que não é pronunciado ou expressado pela boca. E para concluir, irmãos, eu quero dizer nesta noite, permaneça na fé, permaneça na palavra do Senhor, permaneça firme diante de toda essa dificuldade, porque o Senhor não perdeu o controle. Pode ter certeza, irmãos, Deus está no controle da nossa vida e de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E para concluir, eu quero dizer que o Espírito Santo é quem intercede por você quando lhe falta palavras ou não soa, não tem mais palavras na sua boca. Eu quero dizer, quando a dificuldade vier, o Espírito Santo de Deus vai interceder por nós de forma maravilhosa. E desde já, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.